É 70 belíssimo encontro de notáveis vem aí. Uma jornalista afiada que não vacila nos seus comentários e análises pertinentes. O que eu acho que vai acontecer daqui pra frente é que... Não vou ficar aqui não. Um analista geopolítico dos bons e professor de alta categoria. Ela não sabe me explicar o que isso pode e isso não pode. Você não sabe nem eu. Essa dupla vai abalar as estruturas do pânico com os formidáveis Jess Peixoto e Danúzio Neto. Ó que dupla, hein? Ô, Danúzio. Zuzu rouba todo dia. Não é que eu roubo. Rouba. Você coloca de uma forma pejorativa. Não dá crédito. Enaltece. Fala aí, fala. A gente conversa. Não dá crédito. Toda a resenha eu falo, Danúzio, o que tem de novidade? Não. A gente não conversa? Com certeza, com certeza. Olha, chupa. O Daniel ponta firme. Não. Toma, ele Todo faz isso. dia. Ele joga pra baixo, mas eu te enalteço. Não. Você é fantástico. O Brasil só não foi hexa porque o Daniel não tava na Copa. É isso aí. Ele tava, ele tirou. Pior que eu tava, por isso que o Brasil não foi. Em campo. Em campo. Valeu, Danúzio. Mas ele é muito... Os dois, viu? Os dois. E a Jess é a nossa companheira aqui da Jovem Pan, Jess Peixoto, @JessPeixoto, para você seguir, e @Danizio Neto nas redes sociais. Estão aqui hoje para falar de qualquer assunto. Opa! Qualquer assunto, qualquer coisa que você quero. quiser. Hoje é encontro de notáveis. Você quer? Eu quero. O que você quer, Albeta? Bom, a gente, no início do programa, a gente falou da PL da misoginia, né? Verdade. Que tem algumas deputadas, né, que querem até dar uma... aprova logo antes da eleição, né? Quem sabe a gente pode, né, fazer um processo aí com alguns perfis. O que vocês acham dessa lei e se existe a possibilidade dela ser aprovada antes das eleições? Excelente. Existe. Você pode usar essa lei, né, Jess? Eu posso. Ou você agora, não pode? Eu, sempre que eu me sentir triste ou achar que eu fui atacada, é só eu falar pele da misoginia neles, né? Henrique lá no Morning Show vai sofrer com isso. Mas agora, brincadeiras à parte, essa é uma pergunta maravilhosa, porque hoje é a última semana e Tabata do Amaral, relatora desse projeto, está forçando, está pedindo mobilização para que os deputados, eles aprovem isso. Mas qual que é a grande questão? Ela não protege mulheres. É um erro achar que falta lei para proteger a mulher. Falta punição, falta cadeia, falta o bandido não sair pela porta da frente. Artigo 286 do Código Penal. Incitação ao crime já é crime no Brasil. Exato. Agora, vem um discursinho aí de quem está num ano eleitoral querendo falar eu aprovei, olha o que eu fiz, e que ignora e é pega em contradição, como ontem aconteceu, vocês mostraram muito bem, com a deputada Júlia Zanata. Não vai ter isso, não vai ter aquela consequência, não é assim, e tem. Isso vai ser ruim para as mulheres por causa do mercado de trabalho, mas isso vai ser, assim, destrutivo para a liberdade de expressão no nosso país. E aí, Danilzio? Exatamente. Não faltam leis e tem lei demais e está aumentando aquelas que têm tipo penal aberto. O que é o tipo penal aberto? É aquele que vai depender do que o magistrado, do que o delegado imaginar. Então, na cabeça dele, o fulano, ele desrespeitou, ele foi odioso contra uma mulher. Mas quem é odioso? Geralmente é uma pessoa, curiosamente, que critica mais o governo, vai ser uma pessoa de esquerda, então esses daí eles vão ter a liberdade e aí você passa a caçar algumas pessoas. E tão perigoso quanto tudo isso é a possibilidade de perfis serem derrubados, fechados, em pleno esse processo eleitoral. Essa lei também prevê isso. A Tabata ela vai falar que vai precisar do juiz se declarar, se manifestar em relação a isso, mas de qualquer forma é uma maneira de calar alguém. Curiosamente, de maneira paralela, sai todo dia. Hoje mesmo teve vídeo novo mostrando isso. Traficante cortando cabelo, raspando o cabelo de mulheres nos morros. E isso daí não vai mudar com uma lei de misoginia, né? Traficantes executando, torturando as mulheres diariamente. E parece que os assassinos, aqueles que matam as mulheres, que batem, estão na internet, quando não é. Isso aí é para calar a boca no debate. Quer um exemplo? Exato. Quer um exemplo disso? Tem um exemplo aqui da Globo News. Meu amor. Olha lá, ó, eu mandei pra você, Dedê. Olha lá, ó. Solta aí, solta. Sou eu. O caminho para as mulheres grandão, é mais põe difícil. grandão. Eu também tenho lugar de fala. É mais difícil Não, as eu pessoas... tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso Eu sei, o meu voto amor, mas de todos acontece os que setores do a eleitorado misoginia em qualquer é uma país. coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, essa né? é uma questão profissional. Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado
Não nesse disse ou isso. naquele Não país, foi isso que eu disse. você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Minhas palavras. Não foi isso que eu disse. É isso aí, Bichovski. Então tá. Você entendeu? É o Pavel Durov do... Você tem uma carta. Isso, lógico. Carta na manga, O Pavel Durov, do CEO do Telegram, ele até fez um discurso recentemente que ele fala que a liberdade de expressão é como o Titanic quando ele estava afundando. Muita gente não quis sair do Titanic porque acreditou que algo iria ser resolvido. E foi, essas pessoas que acreditaram que teria a solução foram justamente as que morreram, elas ficaram por último, não tinha bote para elas. E ele está comparando essa situação com a liberdade de expressão, que está cada vez mais sendo cerceada na Europa, América como um todo, e o caminho ele não é nada agradável. Né? Vou ter que fazer o break, vocês também não sabem de te falar, viu? Cada um quer um negócio. Nossa, cada um quer uma coisa. Eu vou fazer um break rapidinho agora, presença do Danúzio Neto aqui e da Jess Peixoto. Vai lá, Reginaldinho! Então é isso. Mas vai ser aprovado ou não? Tem muita chance de ser aprovado e por causa de um voto que é de centro-direita. Se formos olhar, né, Emília, a urgência foi aprovada. A urgência, eles estão falando assim, olha, isso é urgente de aprovar. Espera, maioridade texto, penal, né? Redução da maioridade penal não é urgente. Mas misoginia ser crime específico com impacto aí nas redes sociais. E aí o que acontece? A gente olha os votos, muitos votos do Partido Republicano, o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas, muito voto de partido como PL. Então, tem que ter uma pressão nos parlamentares para que eles entendam, porque a esquerda vem de um discurso, a Tabata foi no púlpito e falou, quem for contra isso é contra a mulher. É óbvio. É a favor da violência. Não é. Quem é contra a mulher, muitas vezes, e a favor da violência, é quem impede a maioridade penal de diminuir. É quem não olha para os agravantes, é para quem defende audiência de custódia, é para quem defende esta antiprogressão de regime. Tem muita mulher que está sendo assassinada porque o cara vai preso e aí na audiência de custódia, sai, volta e mata. Tem um caso aqui em São Paulo, Lucélia, na Grande São Paulo, foi assassinada assim. Então, assim, essa narrativa tá colando. E aí aquela turminha do, não vamos ser inimigos das mulheres, age mal, não pensa na política pública e tem um plano catastrófico. Essa é a última semana. Então, você que está assistindo, escutando, se mobilize, cobre seu deputado para não votar a favor do PL da misoginia. E como que faz para o deputado cagão, bunda mole, não ficar com medo de perder voto? Calma nada. Deixa eu tô nervoso mesmo. É isso aí. Não vem não. Não vem não, porque é tudo bunda mole. Tem medo de perder voto, só que o que acontece? Eles esquecem que as pessoas que votaram para ele estar nesse mandato lá não queriam nada desse tipo. Não, é a favor da liberdade de expressão e tudo mais. Como fazer, pergunto para os dois, para esse eleitor pressionar esses bunda mole que tem medo de em ano de eleição perder voto e ficar taxado como um misógino. E no Senado já tinha passado. Isso daí com apoio da direita. Exato, todo mundo. A gente falou aqui. A gente falou dos senadores aqui. Inclusive o Girão veio e pediu perdão pelo voto dele ter sido a favor. A liberdade de expressão no Brasil já é uma ficção. Porque se existisse, não precisava nem ter a imunidade parlamentar para falar o que quisesse. Se tivesse liberdade, qualquer um poderia falar o que quisesse. Só que nem os parlamentares podem mais falar, a ponto de perderem mandato. Imagina a nossa situação, então. O que nos resta é o que a Jess falou. É cobrá-los nas redes sociais, enviar mensagens, enviar e-mail, se pronunciar. Tem dado certo em inúmeras ocasiões. Então, mas o Nicolas esteve aqui e disse que não ia passar. Mas... O Nicolas falou, não, lá na Câmara nós não vamos deixar passar, não. Mas a urgência já passou com mais de 30 votos a mais do que eles precisavam. E sem o texto. Tem isso, né? Tem um texto, que é o grupo de trabalho dela, fez o texto, Emília, e o texto é incrível, porque o texto coloca algo tão abrangente como situações que você sinta vergonha. Vergonha é um sentimento muito relativo. Exato. Você não precisa nem falar. Eu posso ter vergonha de ser político no Brasil. Tem gente que tem orgulho. Então, assim, vergonha é uma coisa muito relativa. Ou situação de humilhação. O texto do grupo de trabalho, que não é o texto final, a Tabata vai apresentar um texto final no momento da votação e ali não tem tempo de mobilização. Não fala sobre a liberdade religiosa. Não fala sobre a liberdade religiosa, que é a liberdade que a relatora no Senado, Soraya Tronic, foi lá e atacou o Frei Gilson por uma fala que ela colocou como misógina. Então, assim, é uma situação que aí eles vêm falam, mas está defendido na Constituição. Está defendido na Constituição, mas o artigo 53 sobre a imunidade dos parlamentares também está, mas teve parlamentar preso cobrar os bunda mole, essa é a questão. Mas você sabe o que gera isso, a consequência disso é aquela menina na Irlanda. Sim, que é a narrativa, você fala. Porque o que acontece? Tem esse movimento feminista que está
Michele, a senadora lá do PL também. Damares. Tudo vota para essas coisas. Aí fica o quê? Você gera aquela menina que fez o celular. Você viu? Vocês viram aquela menina ou não? Sim. Vocês acompanharam aquela menina? Estudante da Irlanda. Estudante. Por quê? Porque ela falou, vou ferrar este homem. Porque o que acontece? Isso aí, você ferra o homem. Ele qualquer um numa mesa de negócio. A mesa de negócio, você bota o cara. Se você pegar um juiz malucão, bota 5 anos em cana aquele cara. Aí mas você não vai ter mais mulher trabalhando. É o que a Jéssica acabou de falar. Você não vai contratar uma mulher com medo de fazer qualquer tipo de cobrança e ela ser uma dessas mulheres aproveitadoras que espera um escorregãozinho pra te ferrar e ganhar uma grana. Às vezes nem ganha grana, às vezes só pra ferrar o cara mesmo. Exatamente. E agora no direito penal, né? Exato, penal. Exato. Então, mas lá na Irlanda não tem essa conversa. Aqui ficou essa conversa, porque é o mansplaining da outra. Você viu a superioridade. Joga a carta. Você viu a superioridade dela discutindo. O cara é companheiro de bancada. Sim, pô. A gente tá aqui pra discutir mesmo, trocar ideia. Um xinga o outro. Não enquadrar o cara. Claro. Enquadra como, ó, você mansplaining, você cala. Mansplaining, cala tua boca. É isso. Cala tua boca que a mulher tá falando. É isso aí. O Brasil tem um sectarismo gigantesco que vai procurando diferenças onde não deveria existir. Ou o foco está totalmente errado. Como as cotas. Criaram cotas raciais no lugar de focar em cotas sociais se tivesse de focar em alguma cota. A violência no Brasil é um problema generalizado. Morre muito homem, morre mulher, morre muito trans, morre muito hétero, morre muito tudo. Mas aí ficam procurando ali maneiras de focar grupos que são minoritários, que sofrem bastante violência, mas que não são nem os números mais representativos. As mulheres, elas representam um percentual pequeno comparado com os homens. O que vai demonstrar é que, na verdade, o homem é violento em si. Então, o que precisa resolver é o problema da violência. Não o problema da violência contra a mulher, o problema da violência contra o trans, qualquer coisa. É o homem. É o homem. Daí a gente... Tanto é que quando tem estatísticas sobre violência, eles gostam muito de falar sobre a vítima da violência. Quem morre? O homem negro. E quem mata? Isso daí pouco se fala, que também é um homem negro. Por alguma razão, eles escondem isso, porque não interessa nesse sectarismo que quer formar. Sim. A pesquisa, o especialista é só para corroborar essa tese deles. Mas né? O que vocês acham que assim, para mim o político ele responde a incentivos. Ele quer voto, basicamente ele faz o que precisa. Você acha que a mídia está fazendo um papel, uma campanha para isso? Porque eu não sei se as pessoas não entendem, porque quando as pessoas entenderem que isso vai deixar todo homem muito vulnerável, talvez mudem de ideia. Qual para vocês é essa força? Assim? Por que isso está indo para frente? Excelente. Acho que a mídia está fazendo um papel. Quando a gente vê as falas sobre isso, eles sempre colocam que quem está contra é um inimigo da mulher. É uma pessoa que está incentivando violência contra a mulher ou machismo. Mas não é. Só que a lógica é, quem deveria dizer que não é, não diz, porque tem medo de ser enquadrado como um agressor, como uma pessoa que está contra as mulheres. Então as opiniões são sempre muito mascaradas de bondade. E parece uma boa intenção da deputada Tabata, da relatora. Proteger as mulheres. Proteger as mulheres, olha, incentivar crime, deve ser crime. Boa intenção nada, mandou o humorista perder o emprego. Exatamente. Mandou o cara ser preso. E nega. E ainda chama de mentirosa ainda. E nega. E mais, recentemente recebi uma denúncia de um vídeo que era de um candidato, um pré-candidato a deputado federal, Fábio Tairone Tirone, lá da Paraíba, do PSB, partido da deputada Tabata do Amaral. Ele foi condenado no STJ, em várias instâncias, por agressão contra a ex-companheira dele. Condenado. Ele está pré-candidato a deputado federal, no partido que o marido dela, João Campos, é presidente, com uma denúncia feita pelo PSB mulher desde 2023. Isso não teve resposta, ela foi cobrada nas redes sociais e também entrou com um pedido para isso. Então, o que será mais importante? Combater um discurso que você acha abjeto nas redes sociais ou tá num partido que tem nos quadros como pré-candidato alguém assim? Porque fica um discurso muito mentiroso até em relação a qual incentivo geral. O incentivo não é proteger as mulheres. Nós temos muitas leis que protegem. Isso é Karl Marx, porra. Olha isso é Karl Marx, é oprimido e opressor. Vamos capturar essa pauta e vamos ganhar a pauta e vamos ganhar o poder desses ano de eleição, né? E no Brasil, já dizia a minha avó,
Morre um otário, nasce 50. Exato. Não fértil. dá pra ganhar, professor Samidânia. Não dá pra ganhar. Eu já disse. Esses caras não dá pra ganhar. Fora minha avó falava isso. E minha avó é velha. Sua avó manja. Nascia pouca gente. O problema não são muitos. Morre um otário, nasce 50. E ainda o discurso que eu acho que eu gostaria de colocar para vocês é o gasto do governo em publicidade para colocar as pautas que são relevantes para eles, né? A escala 6x1. O levantamento foi de 3,5 bilhões de reais que o governo está investindo agora. Como é que vocês visualizam isso? É muita propaganda rolando e, voltando um passo atrás, o outro intuito de passar legislação como essa é ter instrumentos para perseguir quem incomoda. Sim, claro. Porque isso daí não vai ser utilizado também à direita e à esquerda, né? Você tem um instrumento a mais aquele que era ministro, ninguém falou mais dele, o ministro lá. Até sumido. Silvio Almeida. Tá sumido. O pessoal não sabe onde é que ele tá, boa. onde é que ele mora mais. O outro falou que era broxa. Vocês viram? Não. Levou STJ, atestado. Isso. Verdade. Levou um atestado Parece de verdade. brocha. Isso é Falou, um olha, atestado bom, hein? você viu? É um atestado. Você manda pra esposa, pra família. Carteirinha de brocha. Eu achei muito interessante essa aí, pra gente poder guardar. Que isso? Falou, eu sou broxa, eu não tenho como fazer isso. E os dedos? Carteirinha dos brochas. Fez a lição de O cara é casa. dedo duro e brocha na É cintura. duro, o Brasil é duro. Desculpa eu interromper aí o... Não, a gente estava falando dos gastos da publicidade que também é recorrente, né, com o governo. Isso, e que era uma crítica também lá no governo passado. Isso. Mas o curioso disso é que faz publicidade para algumas coisas, e esse daí, que seria o governo da transparência, colocou o sigilo em tudo. Opa! Inclusive tem um monte de artista, amigo do Emílio, com certeza, que ficava lá no Twitter dizendo que estava ansioso para chegar o governo da transparência, que colocou mais de 100 anos em um monte de processo, muito mais do que tinha no governo anterior. Então, para algumas coisas, narrativas políticas, mentiras, tem dinheiro de sobra, enquanto para aquilo que é do interesse público, eles colocam tudo para debaixo do tapete para a gente saber daqui a 100 anos, se não for prorrogado, né? Não, e gasta em todas as pautas, vende bem, vai lá, embrulha, 6x1, você vai trabalhar menos, ganhar igual, é mulher que agora vai ter lei da misoginia, olha, um governo aliado, são todas as publicidades para enganar e ignorar os problemas maiores. O Fórum de Segurança, a lógica de transparência e segurança, coloca que o problema da violência contra a mulher não é ausência de lei, é cumprimento de lei. O feminicídio veio como tipificação e, pasme, o feminicídio não caiu. Ainda assim existe na lei. Porque o problema é, a lei aqui no Brasil, ela tá lá escritinha, bonitinha, mas ela não é cumprida. Nós temos um ministro da Justiça, um ex-ministro da Justiça, o Lewandowski, que ele comemorou que 50% basicamente sai na audiência de custódia. Sim. Sai pela porta da frente. Que Brasil é esse? Bom. A impunidade vence sempre, a violência só aumenta. É roubo, assassinato, mas a publicidade tá em dia. Exato. Parece que é incrível na propaganda do governo federal. Só não tem dinheiro também pro Lulinha. A Polícia Federal não tem recurso suficiente para fazer a investigação dele. Pode trocar só também, dele, né, só. Só dele. Isso daí vai ficar para depois da eleição. Não vai acontecer nada do Lulinha? Bela colocação. Ia ser... Exatamente. INSS, a justificativa que deram é que não tem recursos, não só tem depois da eleição. Para fazer a investigação dele. Ficou para depois da eleição. Então arquivaram. Não tem gente para trabalhar nessa investigação agora. Sério? Isso daí foi justificativa. Não, trocaram lá da Polícia Federal, falaram que foi uma troca burocrática, né? Essa bem foi burocrática, coincidência, né? Nossa Senhora. Quando era o Bolsonaro, era uma situação bem diferente de olhar para isso, né? Opa. Agora, o olhar é, nossa, trocaram, olha que burocracia, né? E nós estamos falando de uma situação que o próprio filho do ex-presidente, via defesa, reconheceu ao Supremo Tribunal Federal que teve uma viagem paga por ninguém menos e ninguém mais do que o careca do INSS. Que coisa, então, é bem estranho que a gente não dê a devida atenção a isso, por mais que seja um ano eleitoral, o Master e o INSS estão aí, não dá para esquecer. Deixa eu perguntar umas coisas para vocês, que são pessoas muito bem relacionadas, têm muitas informações e são pessoas geniais, por isso estão aqui. Flávio indicou alguém no Rio de Janeiro ou não, né? Por quê será? Não indicou. Vede bem a situação. Diga lá. Deixa eu Meu Deus. Vede bem. Rio de Janeiro está Alberto. Isso. Certo. Há muito tempo. Rio de Janeiro está Alberto. Pode ser que haja uma grande surpresa. 500 dias. Hã? Será? 500 dias, pô. Não sei. Eu pensei. Ainda tem tempo. Porque você tem que pensar onde é que está a lacuna. É isso aí, o vácuo do poder. O vácuo da bagaça. Porque a maioria já está indicado. O Senado já está. Sim. Já temos aí. sinalizado. Já Sim. está sinalizado.
Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um lugar que muito tempo não dá certo, né? Ainda tem. Esse é um. Ainda tem 500 dias. Tem um corredor livre aí, de né? muitos ex-governadores presos. Deixa eu perguntar para os nossos mestres. Os nossos mestres aqui. Por que será que não... O Rio de Janeiro, Emílio, ele é difícil, né? As indicações ali, o corpo político nós temos hoje preso o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar ali, que acabou sendo preso por um suposto envolvimento com o Comando Vermelho. É uma coisa ímpar. E aí tem essa vaga, que é do PL ao Senado, que ainda carece de uma indicação, ainda não há uma finalização de quem será este nome, de quem será esse indicado. Poderá ser Flávio? Eu próprio. Eu acho improvável, mas me causa uma estranheza que essa porta não esteja fechada de fato. Carlos foi para Santa Catarina, né? Poderia estar, mas o que se diz nos bastidores é que será Carlos Portinho. Não, então, Carlos Bolsonaro, estamos falando de Bolsonaro. Sim. Tá, okay. Bolsonaro fez lá e o Rio de Janeiro, teoricamente, seria o Carlos, mas não é. Ainda tem outro cenário mais maluco ainda, mas que Brasil tudo é possível. Tudo é possível. Vamos lá, atenção, outro cenário. O Jair Bolsonaro ser candidato a alguma coisa. Pode ser. O Supremo anular o que eles fizeram e ele voltar como candidato. Se ele fosse candidato do PL à presidência da República, o Flávio ia ter de se reacomodar em outro lugar. O papel dele na eleição mudaria totalmente. Então não tem como a gente prever enquanto não finalizar também esse prazo de indicações, que vai até agora o começo de agosto. E aí sim esse cenário vai estar mais consolidado. Pode acontecer. Outro break, Dedê? Olha lá, ele gosta de um break. O programa tá bom, ele break. Ele é impossível, Dedê. Mas eu vou fazer isso porque, afinal de contas, são os nossos patrocinadores que pagam o nosso salário aqui, não é, Dedê? Então vamos fazer um break para nossa rede de rádio. Hoje, presença ilustre. O Danúzio é muito bom. Zuzu rouba muita notícia dele. Não faça isso. Eu mostro o jornalismo real. Tá tudo licenciado para ele. É uma parceria. É no Instagram, né, Danúzio? É no Instagram. Muito bom. @Danúzio Neto nas redes sociais aqui, você pode seguir o Danúzio também e a Jess Peixoto, que é a nossa companheira aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Pois não, Albeta. Eu queria fazer uma pergunta que já é um clássico do nosso programa, e a direita nessa eleição? Porque porque o Caiado ele já falou, liderança não se herda, quando tá falando do Flávio. A galera já tá começando a dar uma diminuída. Já. O que vocês acham que vai ser, em determinado momento, a galera vai... Cada um por si. Vai dar uma amenizada ou já é selva, largados e pelados e acabou tudo? Selva. Tá selva. A direita, ela tá surpreendendo, brigando dentro de si. Porque, assim, existe uma expectativa hoje de que o Caiado dê umas alfinetadas no Flávio e vice-versa. Agora, quando a gente olha a Damares, que foi ministra do ex-presidente Bolsonaro. Pulou do cavalo. A Damares já faz tempo. A Michele. Então, também só vocês que não viram nada. Mas assim, vocês estão tudo cego, porra. Olha isso, Emílio. Nós temos pela primeira vez uma eleição que Flávio Bolsonaro, na última eleição, o PL tinha o Republicanos e o PP. Nessa, existe possibilidade do PL não coligar e estar sozinho. Então a direita está tão dividida que está todo mundo parecendo que está entregando no colo do governo federal, do Lula. E assim, é muita briga, é selva total. Mas aí é porque vê uma oportunidade. Porque o governo do PT está tão fraco, mas tão fraco, que qualquer um está vendo possibilidade de ganhar no segundo turno. Então eu acho que isso é que nem as primárias americanas. Pô, primária americana é pau. Cada um por atorar, É isso aí. Quando chegar o segundo turno, eles vão ver que, pô, ninguém mais quer esse discurso. Exato. Porque esse discurso é do atraso. O cara no mercado, ele vê. O cara que vai no mercado fala, bicho, não dá. Né? Esse monte de imposto. Porra, tá tudo errado. Até o Datena tá reclamando. O Datena. Porra, o Datena foi contratado para falar bem do governo. Exatamente. O Datena não aguentou. Isso aí, o Datena não aguentou. Nem o Datena que tava lá. O Datena é do governo. E olha aqui, paga meu salário, velho. Ele não aguentou. Reclamou da inflação. Precisa saber o que é direita também agora. Tá todo mundo até na dúvida o que seria direita ou não. O presidente falou que nunca foi de esquerda, ué. E aí?
O Lula deve ver, ele não é de direita. Ele virou de direita agora pra lutar contra ele mesmo. Ele tá falando que o número dele é 22 já. Agora, por que vocês acham que acontece isso, né? Que nem você acabou de falar que talvez o PL não tenha nenhuma coligação. Por que não querem se coligar com o PL? E isso porque o PL está com um candidato tecnicamente empatado no segundo turno. Exato. E por que isso não acontece? É um candidato que morreu por causa de escândalo do Master, que isso daí afetou, matou a campanha dele. Não, é um candidato que está vivo, tem uma campanha ali que está bastante forte, e a gente vê essa desunião completa que é difícil de compreender. A Michelle Bolsonaro, ela foi colocada, não sei por quem, nas pesquisas eleitorais, assim que surgiu o escândalo Master envolvendo o Flávio Bolsonaro em alguma medida. E a gente não sabe o quanto que isso daí afetou, porque dias depois ela aparece fazendo aquela manifestação, aquele vídeo, extremamente bem produzido, roteirizado, foi algo ali estudado durante bastante tempo, para falar de algo que tinha acontecido no ano passado. Falar agora, faltando 90 dias para as eleições. Aí a gente não sabe o que isso acontece ali. Em seguida, ela vem e sai também da presidência do PL sem uma justificativa plausível, dizendo que era para cuidar da filha, dizendo que era para cuidar do marido. Então, existe mais incógnita do que resposta. Meu ponto de vista, ela está semeando mais dúvidas na campanha do Flávio Bolsonaro do que respostas. E o timing é horroroso. Tá? Sim, exatamente. Momento que precisa todo mundo se unir, que as pessoas precisam sentir segurança, aí surgem esses personagens aí, essas figuras, e vão semeando a dúvida na cabeça até de quem não tinha, né? O que você acha, Ernest? Negócios. Eu acho que os partidos estão precificando, em certo grau, a eleição e também vendo negócios. Sempre importante lembrar que, por mais que o Republicano seja um partido que se enquadra e se diz de direita, eles tiveram uma relação muito positiva em dado momento com o governo Lula. Ministério, apoio. Sim. Então, a lógica que opera num PL da misoginia desse, é uma lógica que não é do partido igual nos Estados Unidos, que você sabe o que é um republicano. Tem alguns traços. Aqui no Brasil, o que é uma pessoa o que é um republicanos aqui? Não tem uma característica. Então, eles estão precificando, vendo os cenários estaduais, acho que isso tem um impacto muito grande. Então, qual vai ser a situação de Minas Gerais, que não tem uma definição ainda de candidato? Quem será vice de Flávio Bolsonaro? Então, eles estão precificando isso para dizer se estarão ou não. Mas que é muito estranho o candidato que está tecnicamente empatado, numa pesquisa que saiu hoje, da Nexus aqui, que falamos hoje aqui dentro da Jovem Pan, está empatado tecnicamente. Como que não está coligado? Qual que é a lógica ali? E muita gente acha que ele vai sofrer algum tipo de crítica, vídeo, vazamento, que pode ser até interno. Então, acho que isso também acaba contando um pouco. Você acha que Jair tem algo a ver? Porque assim, se a Michelle vir a público e fala: estou saindo do PL, vou cuidar da minha filha, vou cuidar do meu marido. E assim, não existe nenhuma comprovação. A Michelle não pode vir e falar assim, ó, meu marido falou isso. Não pode gravar um vídeo, não pode trazer nada público. Isso não seria uma sinalização de algo que está sendo, pelo Jair, não aprovado? Então, ninguém sabe o que está acontecendo com o Jair. Ontem teve uma carta, anteontem, o Flávio leu essa carta falando sobre o apoio, sobre estar com o pai, sobre ele ter o Flávio como candidato. Porta-voz também. Sim, mas acaba que não tem mais aquele contato que tinha antigamente, que era a live, ele aparecia, ele falava. Então até vale a pena a gente pensar como democracia dessa restrição, que é uma restrição que mesmo o presidente Lula, quando estava preso, chegou a ter pedido, solicitação de entrevista. Ele não pode ter Twitter, ele recebia não pode ter rede social. Quantas vezes o Haddad ia lá? Pepe Mujica, internacionalmente foi lá. Então assim, cadê essa possibilidade aqui para Bolsonaro? Não, Bolsonaro não pode nada se expressar em absolutamente um ferro de sol. Não pode ter daqui a pouco vão proibir foto, assim, tá uma rede social. Mas é o esquema, né? O esquema. Isso aí complicado. O Brasil. Como a banda toca. E aí? Quando era presidente, não podia indicar ministro, imagina preso agora. E aí, o que vai ser? O que vai ser essa eleição? É difícil a esquerda ganhar, hein? Eu acho difícil a esquerda levar. A esquerda não tem muita proposta, né? Porque tanto é que a discussão é: ai, a direita está dividida, ai, a Michelle, ai, não sei o quê. Os caras estão falando que a Nicéia... Vocês não lembram da Nicéia Pita, né? Mas não. A mulher do Celso Pita. Pô, é um clássico. Só os velhos que lembram. Vocês não lembram, né? É um clássico. Vote no Pita. Se o Pita não for um bom prefeito...
O Pita acho que foi melhor que o Haddad como prefeito. A briga é boa. A briga é boa, né? É prefeito de São Paulo. Nós temos uma disputa muito clássica. A gente tem um histórico muito briga boa honroso. entre Fernando Haddad e Celso Pita, um clássico aqui da turma mais velha. Mas vamos ver. E diz que o que está embolado em São Paulo também é senador, né? Senador diz que está embolado porque senador tem um monte de direita e os de esquerda estão... Opa, Tebet, Marina Silva. E a Marina Silva. E para presidente, a intenção de voto é para a direita. É outra coisa que não dá para entender também, o que sai de resultado. Essa pesquisa tá meio estranha. Aqui a gente tem uma situação de briga no quadro da direita bem pulverizado, né? Do Prado, Ricardo Salles e Guilherme Derrite. Isso. E aí do outro lado, uma chapa mais fechadinha, Marina e Tebet. O que pode acontecer? A gente pode ver um deles ficar de fora para uma delas entrar. O pior, devido a esse cenário aí, até duas delas entrar. Não acredito. Mas isso é meio errado, né? Porque, por exemplo, o Sarnica... Meu conterrâneo. O Sarnica, a filha era do Maranhão, tinha 4 senadores. Tudo Sarnica. Porque todos os Sarnica... O Sarnica foi para o Amapá. Sim. Certo. E os 3 ficaram lá, tudo Sarnica. Então ficou 4 Sarnica. Sarnica eterno. Por exemplo... A turma do Sarnica. A turma do Sarnica. Sarnica é nome de bloquinho bigode era... Quase muda o nome do estado para Sarnica do Norte. E a Marina por São Paulo. Não faz sentido. Porque é o seguinte, esses caras, o Senado representa o Estado. É muito importante o senador. É o mais importante, talvez. É muito importante. Ele representa o Estado. Então nós vamos, provavelmente, nós vamos ter uma... Ela é do Amapá? Acre. Não. Acre. Nós vamos ter uma acriana e uma matogrossense representando o Estado de São Paulo em Brasília. Olha como é louco isso, cara. Né? Não fecha São Paulo tem um senador agora. O estado mais rico do país concentra aí 35%, 40% da riqueza do país. Vai ter um senador a partir do ano que vem, se mantiver esse cenário. Detalhe, Marina Silva é deputada federal por São Paulo. Isso. Então, a gente muitas vezes esquece que essa já é uma jogada que acontece com uma certa frequência. E aí, o Estado fica com uma representação prejudicada, porque o elo não está muito claro. E, quando a Tebet foi criticar o governador Tarcísio por uma fala muito cuidadosa dele de crítica em relação a isso, como você fez agora, Emílio? O que ela deu a entender? Que não era apropriado, colocou ali um resquício de, olha, isso é machismo. Machismo por quê? Poderia ser um homem do Mato Grosso, poderia ser como fizeram um homem com Carlos do Acre. Bolsonaro em Santa Catarina. Mas não se pode mais determinadas críticas sobre esse viés. Agora, que o PT está investindo, que o PSB está investindo nessas candidaturas, tá. E aí a direita tem que tomar cuidado. Eu quero perguntar para a Jéssica, ela também tem lugar de fala. Né? Mas é claro que o Danilo também pode falar. E esse negócio de vice-mulher do Flávio? Porque a estratégia é aquela estratégia. Vamos colocar uma vice-mulher para as mulheres votarem no Flávio. Essa aí é a estratégia. O que vocês acham dessa estratégia? Como mulher, eu não vou votar em mulher se a mulher não representar o que eu acredito e o que eu defendo. E mais, o fato dela ser mulher ou não necessariamente é o ponto que vai me falar, puxa, vou votar, afinal de contas, se for assim, alguém tinha que ter indicado uma mulher à presidência, porque tá faltando isso. Mas agora, atrai um novo público, atrai se for uma pessoa competente. Flávio tem um dos nomes aí, de Tereza Cristina, do PP, senadora, foi ministra da Agricultura, que, meu Deus, que currículo. Seria uma vice extraordinária. Mas há outras mulheres que não têm a mesma relevância. E aí vem o ponto. Não vale a pena colocar só por ser mulher. Isso aí não necessariamente vai cativar votos. Tem que ter um motivo, tem que ter um público que dialoga mais, mas assim, falar que é isso que vai vencer, não. Dificilmente. Tanto é que, olha, a gente tem aí uma trajetória de não indicações à vice-presidência de mulher e mesmo assim venceram. O Geraldo Alckmin com a Ana Amélia lá atrás não adiantou muita coisa, não saiu dos 5%. E o Lula concorda com você, colocou como vice Geraldo Alckmin novamente, indica para São Paulo governador um homem, ministro do Supremo ele só indica homem também. Sim. O Lula está totalmente de acordo com você. Não, talvez ele entre no PL do Ele não é de esquerda, pô. O Lula é Malaquias. É pragmático. É o Malaquias. Por que ele botou o Geraldo Alckmin? Ele botou o Geraldo Alckmin para pegar voto de tonto da direita.
Agora, olha... Moderado. Olha, amigos. Olha, o Geraldinho é uma pessoa maravilhosa. Já votei 3 vezes pro Geraldinho. O Lula vem aí de uma forma, assim, muito mais calma, muito mais tranquila, pragmática. Conversa com o mercado. Você está conversando com o mercado. Você já vê Geraldinho? Moderado, é o moderado. E o Geraldinho, aquela cara dele. Precisamos. Com a meia colorida. Aí o cara falou, olha que chapa boa. Carinha melhor. Que chapa boa. E Acreditaram na... minha avó falava, meu neto... Morre um otário, nasce 50. Entendeu, Jess? Emílio. Sobra. Não é? É só no Brasil. Sobra, otário. É só no Brasil. O Geraldo Alckmin, ele disse que quer voltar pra cena do crime. Isso. Sobre o cara, que ele hoje é vice. Então, que país é desconexo? Que país é esse? Brasil! Isso aqui é um pouquinho de Brasil. Isso aí também. Isso aí mora em Beverly Hills, capta no Brasil e fala mal da gente na Europa. Tomando um frappuccino moca. É isso aí. Vou te falar, viu? Desculpa, eu te interrompi? Eu não interrompi. Não. Que mais pergunta? Olha, encontro de notáveis nesse programa, hein? Bom, eu queria saber de vocês do Senado, que o Morgado tá falando dos bunda mole. E a grande pauta é o Senado. Tem vários se lá. no Senado a galera vai... Porque uma grande pauta da direita é os senadores votarem em impeachment de ministro. Sim. Graças a Deus a gente não precisa de impeachment de ministro supremo, né? O Brasil é um país institucionalmente perfeito, estável, maravilhoso, democracia pujante por aqui. Mas é exatamente isso. O pessoal gera muita confusão em momentos críticos sobre quem pode demandar e levar adiante impeachment de ministro do Supremo. E tem alguns deputados até, que eu acho até que bem intencionados, aproveitam a pauta, aproveitam a ignorância popular também e começam a entrar com ação, pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, só que eles são incompetentes constitucionalmente para isso. A única casa que pode pedir impeachment de ministro supremo, é senador. A ponto de o Supremo, segundo a mídia tradicional, isso daí não é invenção nossa, afirmar que existe um certo monitoramento por parte do Supremo em relação aos candidatos, para não deixar prosperar candidatos que possivelmente se declarem a favor do impeachment deles. Mas isso é poder. Sim. É o poder. Sim. O poder é poder. Opa. Se tiver um buraco lá, alguém vai tomar conta daquele... Ocupa. É lógico. Você precisa Tem um vácuo, organizar. tem alguém que quer a casa da mãe, a casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana tá com... Sempre aparece alguém e fala, opa, vamos resolver isso aqui, deixa que a gente resolve. No caso, foi o Supremo quando nós tivemos... E deixaram levar. Agora, meu amigo... Tchau, pessoal. Tchau. Inês está morta, como e diz. O Senado é omisso. E aí nós olhamos algumas pesquisas Bahia. Quem que está em primeiro nas pesquisas ali dentro da Bahia? Jacques Wagner e Rui Costa. Sim, então brincadeira. tem primeiro lugar na maioria das pesquisas. Senhor então, Jacques. assim... É um Brasil também que precisa olhar para o Senado Federal, porque senão a sabatina vai continuar sendo o ministro é tão bonito, nossa, que legal, foi advogado? Ah, mas não tem problema não, deixa para lá, não dá. Tem muita coisa que a gente está precisando, né? Uma seleção nova, um governo novo, uns ministros tem a novos. ver com Precisa o Supremo de muita coisa também. nova. Muito Eu bem. fico contente com a seleção só. Muito bem. Eu quero agradecer vai mudar. a presença do Danúzio. Mais uma vez, agradecer a presença da Jazz aqui. O Danúzio tem ele faz muito sucesso nas redes. Entra aí no Instagram dele, @Danúzio Neto, lá tem todo o canal para você seguir. A Jazz está aqui na programação da Jovem Pan, em todo o Brasil. Ela é campeã mundial de debates. Isso. Sim, nunca Ninguém ganha da Jazz. Fica meu convite para debater PL da misoginia com a deputada Tabata. Mandei para assessoria. Então, Tabata, vem aqui. Ela regou? Ela A regaria. assessoria me disse que não teria, que ela não estaria em São Paulo na data. Tabata Amaral. A gente espera. Mas você vai para Brasília se for necessário. Então, pode ser. Se não quiser fazer o Pânico também, faz no Morning. Faz onde for. Eu não faço questão nenhuma. Na Dirce, onde ela quiser. Onde ela quiser. Na Muito Dirce. respeitoso. Escolhe o lugar. Zero pessoalidade. Então está aí o debate, aí está a proposta da nossa querida Jazz para a nobre deputada Tabata Amaral. Fica aí o convite. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, muita honra receber vocês. Vai lá, Reginaldinho.